Boa noite, queridos irmãos, que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo reine abundantemente em seus corações. Mais uma vez estamos aqui para falar sobre a graça do Senhor Jesus. Nós estamos vivendo dias tão difíceis, tão complicados, a mídia nos bombardeia com notícias ruins e graças a Deus que a palavra de Deus habita em nossos corações. Eu venho aqui nesta noite para lhe trazer uma palavra que console o seu coração, que lhe dê alegria à alma e espero que isto seja feito em nome do Senhor Jesus. Eu quero meditar no convite de Deus à vida eterna. É o convite deste Deus maravilhoso, Criador dos céus e da terra, que nos convida, aleluia, a sermos felizes e a termos vida e vida em abundância. Eu quero ler aqui em Isaías capítulo 55, versículos 1 e 3, parte A. Diz assim: todos vós, os que tendes sede, vinde às águas, e vós que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde e comprai, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. O versículo 3, na parte A, o Senhor nos diz assim: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos. Aqui no caso de Isaías, ele diz assim, no versículo 3, inclinai os ouvidos e vinde a mim, ouvi e a vossa alma viverá. Glória a Deus. Que convite maravilhoso. Até nos parece que Isaías andava com Jesus. Embora Isaías vivesse 700 anos antes do Senhor Jesus nascer, verdadeiramente eles andavam juntos, porque o nosso Senhor Jesus, ele é pré-existente, ele é eterno, aleluia. Vejam o que Isaías fala dele com muito gozo na sua alma, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros. O seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Estes nomes dão consolo à nossa alma. Não importa o tempo em que nós vivemos, estes nomes enchem o nosso coração de grande alegria e grande gozo. Glória a Deus. O apóstolo João, ele escreve o seu livro biográfico de Jesus, sobre a vida de Jesus. Já havia um livro para os judeus, já havia outro para os romanos e outro para os gregos, e agora João coloca no seu coração o desejo de escrever um livro sobre a vida de Jesus. E ele faz a introdução do livro de uma maneira que homem nenhum poderia fazer. Porque ele começa assim falando do seu Salvador, que havia dado a vida por ele. Glória a Deus. João tinha no seu coração este desejo maravilhoso. Quando ele diz, no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Aleluia, glória a Deus. Que coisa maravilhosa é nós podermos ver e sentir na nossa alma o que Deus faz por nós. E João continua falando sobre este Jesus. Veio para os que eram seus, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais, aleluia, não vieram à existência pelo sangue, pela carne ou pela vontade do homem, mas de Deus. Glória a Deus. Que coisa maravilhosa nós podemos ver que a nossa história começou na eternidade. Aqui nós vemos dois nascimentos, o físico e o espiritual. O espiritual porque veio para os que eram seus e os seus não o receberam. Mas a todos, quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos
filhos de Deus. Que privilégio! Eu louvo ao Senhor por este momento maravilhoso. Veja o que a Bíblia diz a respeito destes que somos nós, aleluia. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho. O versículo 30 de Romanos, capítulo 8, diz: e aos que predestinou, a estes também chamou. Aos que chamou, a estes também justificou. E aos que justificou, a estes também glorificou. Aleluia. Ele começou a obra e ele concluiu a obra. Aleluia. Há um mistério na vida do cristão. Ele passa não mais a ser cidadão da terra, mas um cidadão do céu. Aleluia. Veja o que o apóstolo Paulo fala sobre este cidadão que é você, que já aceitou a Cristo, eu que já aceitei a Cristo, nós que temos o nosso nome escrito no livro da vida. Filipenses 2,15, para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa, dentre a qual resplandeceis como astros no mundo. Glória a Deus, que coisa maravilhosa. Eu quero lhe apresentar 3 passos rapidamente, que são fundamentais para que tenhamos a vida eterna. O primeiro é ir a Jesus, aceitando-o como único e suficiente Salvador. Em João, o Senhor Jesus diz: eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á. Entrará e sairá e achará pastagem. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Veja o que está escrito em Atos capítulo 4, versículo 12: em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual possamos ser salvos. Somente Jesus Cristo, só Jesus, aleluia. E João ainda fala a nosso respeito no tempo em que ele estava vivendo. Veja o que diz João 10,16. Ainda tenho outras ovelhas. Elas ouvirão a minha voz. Querido ouvinte, ouça a voz do Espírito Santo. Deixe que ele fale ao seu coração. Porque Deus nos chamou para nós sermos e temos a vida eterna. E para isto só uma coisa é necessário: ir a Jesus. Ir a Jesus dá descanso à alma. Aí, indo a Jesus, vem a paz. Com a paz vem a esperança, a força, a cura da alma e, como consequência, a cura física. Quantas enfermidades são curadas quando há paz no nosso coração, quando há alegria na nossa alma, aleluia. Veja o que diz o salmista no Salmo 23, versículo 4. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Eu quero crer que, quando Davi escreveu este salmo, ele teve uma experiência única. Como ele era cuidadoso com as suas ovelhas, como ele lhes dava de beber, como dava de comer, como livrava dos lobos. Então, na minha visão, as ovelhas deleitavam-se ao lado do pastor Davi e descansavam, dormindo sossegadamente. E eu quero crer que Davi, em dado momento, ele olhou aquelas ovelhas descansando ao seu redor. Então, o Espírito de Deus lhe tocou no coração e ele se colocou no lugar das ovelhas, descansando, tranquilas, e colocou Deus como ele, o pastor. E daí ele começou a escrever: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me fazem em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. E por aí afora, Davi expondo o que Deus colocou no seu coração. O segundo passo é ouvir e abrir o coração. O Senhor diz assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta do seu coração, eu entrarei e serei com ele e ele comigo. Veja o que Deus faz
com a sua palavra. A palavra de Deus é a ação de Cristo nas nossas vidas. A palavra que sair da minha boca não voltará para mim vazia. Antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. A palavra, ela é enviada por Deus e é a palavra de Deus, aleluia. O salmista, em concordância, diz no Salmo 107, versículo 6, então na sua angústia clamaram ao Senhor e ele os livrou das tribulações. Versículo 20, enviou-lhes a sua palavra e os sarou e os livrou do que lhes era mortal. Eu estou aqui, você está aí. Aqui cabe uma pergunta. O que está sendo mortal para você? O que está sendo mortal para você? Vícios, família destruída, angústia da separação, ou mesmo enfermidades que corroem a sua alma. Ou você está longe de Jesus e deseja voltar para Ele, mas se sente o mais vil dos pecadores. Eu queria lhe dizer que não existe pecado maior ou que suplante o amor de Deus derramado na cruz do Calvário. Todos os pecados Ele é capaz de perdoar, porque Ele morreu para dar vida. Provérbios 4:20 é para você. É Deus falando ao seu coração. Observe, filho meu, atenta para as minhas palavras. Aos meus ensinamentos inclina os teus ouvidos. Versículo 22, porque são vida para quem os acha e saúde para o seu corpo. Levante a sua cabeça, caminhe com firmeza, olhe para cima. As notícias da mídia hoje nos fazem olhar para baixo, valorizam mais as mortes do que os que são curados e voltam para a sua casa. Então, olhe para Jesus, coloque a sua vida nas mãos de Jesus. O terceiro passo, tome posse da vida abundante em Cristo Jesus. Deus é totalmente capaz de, como Cordeiro de Deus, dar a sua vida e salvá-la. Ao mesmo tempo em que, como leão da tribo de Judá, Ele defende e justifica. Ele santifica. Ele dá nova vida. Ele muda o curso da sua vida. Porque Ele veio para isso, para que você e eu tenhamos vida e a tenhamos em abundância. João capítulo 8, a partir do primeiro versículo, fala-nos que Jesus foi ao monte orar, buscar a presença do seu Pai. E diz que era ainda madrugada quando ele resolveu descer e caminhar para o templo. E ali ele começou a receber o povo e a ensinar-lhes a palavra do Senhor. E havia um plano da parte do inferno para levar uma preciosa vida, dar cabo da vida dela. E Jesus ensinava assentado no templo, quando de repente chegar uma turba de homens trazendo uma mulher que foi pega no próprio ato do adultério. E Jesus, ouvindo e vendo todo aquele reboliço, ele começa a escrever no chão. E aqueles homens justos, entre aspas, seguidores da lei, e achando que estavam prestando um grande serviço à sociedade, lançaram a pergunta sobre Jesus: mestre, tu és mestre da lei, e a lei de Moisés nos manda que nós apedrejemos tais mulheres. Tu, pois, o que dizes? E Jesus continuava escrevendo com o seu dedo no chão, o mesmo dedo que milhares de anos antes havia riscado nas pedras a lei de Deus. E eles insistiram com a pergunta: o que é que tu dizes, mestre? Não respondes? Então a Bíblia diz que Jesus se levantou
com os seus olhos afogueados certamente, e disse: aquele dentre vós que não tiver pecado, seja o primeiro a lançar pedra sobre ela. E voltou a riscar o chão. E diz a palavra do Senhor que um a um, todos lançaram as pedras no chão, deram meia volta e foram-se embora, a começar dos mais velhos, os mais pecadores, os mais experientes. A sua consciência lhes acusou e eles foram-se embora. E de repente Jesus levanta a sua cabeça e, não vendo ninguém, pergunta para a mulher: mulher, onde estão os teus acusadores? Ninguém te acusou? E ela disse: não, Senhor. E Jesus olha para ela com aquele olhar meigo, salvador e protetor, como está olhando para você, e diz: nem eu também te condeno. Vai e não peques mais. Seja abençoada em toda a sua vida. E é isto que ele fala para você: seja abençoado em toda a sua vida. Qual é o passo que você deve dar? Vá a Jesus, entregue sua vida a Jesus, faça dele o seu único e suficiente Salvador, e nós nos encontraremos no céu, no dia do arrebatamento, eu e você. Iremos ao encontro do Senhor nos ares. Que Deus te abençoe. Que Deus possa resplandecer no seu coração, na sua alma, na sua vida. Eu quero, neste momento, fazer uma oração por você, pela sua família e também pelo nosso país. Senhor, neste momento nós elevamos a nossa voz. Nos abençoa. Estende a tua boa mão, Senhor, sobre todos nós, aleluia. Que os meus irmãos possam, que aquele que está ouvindo esta mensagem possa ter a sua vida restaurada pelo teu amor e pela tua graça, Senhor. Alcança. Onde houver qualquer tipo de enfermidade, tira, afasta, Senhor. Oh Deus, abençoa, guarda, Senhor, os teus filhos, guarda, Senhor, a todas as pessoas deste coronavírus que vem assustando e matando e desfazendo lares. Põe por terra, Senhor, todas estas coisas e glorifica o teu nome. Eu quero te pedir, Senhor, pelo presidente da nossa nação, abençoa Jair Bolsonaro, abençoa todos os seus ministros, meu Senhor, abençoa todos os governadores e prefeitos, tira toda a vaidade, Senhor, que neste momento possa haver união, Senhor, para que o Brasil seja mais do que vencedor. Abençoa, Senhor, poderosamente a nossa nação. Esconde-nos debaixo das tuas mãos. É o que nós te suplicamos no nome e por amor de Jesus, aquele que vive e reina para todo sempre. Meu irmão, Deus te abençoe e até a próxima vez.